Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula. Eu me chamo João Balta e essa é a disciplina de Física. Lembrando que essas aulas remotas, elas estão em formato assíncrono, disponibilizadas no Google Claro, sala de aula e no YouTube, mas são especificamente para os alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. Beleza? Relembrando que essas aulas são revisões dos conceitos básicos que a gente viu lá no ensino médio, ou aqui no ensino médio, né? E de maneira que você consiga resgatar na memória esses conceitos mais fundamentais que são imprescindíveis para a sua formação enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto indivíduo. Ok? Então vamos lá. Lembrando que para essa parte de Física 2, que é também chamado do ensino médio do segundo ano, a gente tem diversos conceitos. Eu escolhi três especificamente, que é a termometria, calorimetria e a termodinâmica. Para cada uma delas, eu escolhi duas aulas, de maneira que a gente consiga verificar aqui os principais conceitos, aplicações, para que a gente consiga ter uma visão geral dessa disciplina que é chamada de termologia no ensino médio. Beleza? Tranquilo. Então, vamos para cima. A termologia, ela parte da física responsável pelo estudo dos processos e fenômenos térmicos, certo? Então, eu vou até colocar aqui, ó, esse aqui é o estudo dos fenômenos térmicos. Fenômenos térmicos. Certo. É possível fazer uma distinção, porque a termologia é uma grande área. Eu geralmente costumo dividir em duas, que é a chamada termometria e a calorimetria. E qual é a distinção entre elas? Está nessa primeira parte do nome, né? Na etimologia, perceba, metria, daqui tem a ver com medida e aqui tem a ver com medida. E veja a palavra, o prefixo que está antes. Eu tenho a termometria, então é a parte da termologia responsável pela medida e pelos processos que envolvem a temperatura, beleza? Então aqui são conceitos relativos à temperatura. Temperatura. Ao passo que a calorimetria refere-se ao calor. E aqui nós temos a nossa primeira distinção, porque temperatura é um conceito que puxa uma área, que é a termometria, e calor puxa outra, calorimetria. Só que esses conceitos costumam se confundir, principalmente aí no ensino médio. Então, o nosso primeiro objetivo é fazer essa clara distinção entre esses dois conceitos, ok? Lembrando aqui que na termometria, nossa, aqui a gente pode estudar escalas termométricas, que a gente vai dar uma escala termométrica, não tem dilatação térmica, etc. Aqui a gente tem processos de transmissão de calor, quantidade de calor, etc. Ok? Então, que fique claro, essa parte que eu chamo de termologia vai se dividir nessas duas áreas, nessas duas sub-áreas. E cada uma delas vai estar associada a um conceito que a gente vai precisar fixar bem agora nesse próximo slide. Beleza? Acredito que sim. Vamos para frente. Os conceitos iniciais são esses aqui, ó. Mas para isso eu vou puxar essa simulação, que eu adoro ela. Que é, imagina, você pega uma xícara de café, você pega um copo com água gelada, né? Coloquei aqui. E você vai pegar esses dois objetos e colocar dentro de uma caixa de isopor, que é isso aqui. Certo? Então aqui a gente tem o café e aqui a gente tem a água gelada. Vou colocar só água. E se eu perguntasse para você, eu diria assim, olha, pessoal, quem é que está mais quente aqui? Né? Essa sensação que a gente define como quente, em relação a esses dois objetos, seria quem? Bom, seria o café está mais quente e a água está gelada, então ela está mais fria. Ok, professor, entendi. E agora se eu perguntasse agora um pouquinho mais detalhista e perguntasse assim, pessoal, quem tem a maior temperatura? Com certeza você vai me dizer que a temperatura do café, ou a temperatura do café
ela é maior que a temperatura da água, certo? Acredito que você me diria isso. Bom, e se eu deixasse esses dois objetos dentro dessa caixa de isopor durante 5 horas? Tá? Após 5 horas, então isso aqui após um determinado período, o que iria acontecer com isso aqui, pessoal? Bom, você me diria que o café ele vai acabar esfriando, ou seja, vai acabar diminuindo a temperatura, e o gelo vai derreter, né? Fazendo com que o café e a água cheguem à mesma temperatura. Então, após um tempo, a temperatura do café, ela será igual à temperatura da água. O nome que se dá a esse processo aqui, pessoal, ó, em que a temperatura de um objeto é distinta da outra, mas que a partir do tempo elas se igualam, o nome disso é equilíbrio térmico. E eu aconselho você a anotar esse primeiro conceito. O que é equilíbrio térmico? É quando dois corpos chegam à mesma temperatura. Lembrando que temperatura é o quê, pessoal? O que é temperatura? Temperatura, você me disse aqui que a temperatura do café ela é maior. Certo, mas por que ela é maior? O que faz nos pensar que ela é maior? Pessoal, se você conseguisse visualizar microscopicamente as moléculas do café, você veria que elas estão tão agitadas que elas estão saltando aqui, ó, do lado de fora, formando esse vapor, certo? Então, isso faz com que é uma característica de corpos que têm temperaturas altas. Se você olhasse microscopicamente para dentro das moléculas da água, no gelo, vocês viriam elas mais próximas. Vocês não viriam elas se mexendo muito. Essa é uma característica de corpos que têm baixa temperatura. Então, o conceito de temperatura, que eu vou puxar aqui em segundo plano, seria o quê? O conceito de temperatura, na verdade, ela é uma grandeza macroscópica, ou seja, para nós, seres humanos, conseguimos perceber dos corpos a agitação molecular dos corpos. Então, temperatura é o quê? A temperatura, no caso, refere-se à agitação molecular. De maneira que você me disse que a temperatura do café estava maior. Mas por quê? Porque a agitação das moléculas do café é maior. Se a agitação é maior, se elas estão com mais energia, se a agitação é maior a temperatura. Na água, a agitação molecular é baixa, ou seja, as moléculas vibram um pouco. Logo, a agitação é menor, portanto, a temperatura é menor. Isso é o que a gente chama de temperatura. É a agitação das moléculas no corpo. Certo? Tá, e o que seria calor? Bom, calor é uma outra coisa. Porque calor, perceba o seguinte, ó, não tem a ver com a agitação molecular de um único corpo. Mas o que faz com que esse corpo, esse café, ceda energia para que faça descongelar a água? Vai haver alguma coisa aqui, pessoal, que vai sair daqui para cá, ó. Ou seja, a temperatura desse aqui vai diminuir e a temperatura desse aqui vai aumentar. Esse processo de transferência de energia aqui, ó, é uma transferência de energia. Esse processo de transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura recebe o nome de calor. Certo? Então, o que é calor? É o processo de transmissão de energia. Tá, mas por que essa energia se transmite? Por que ela sai de um corpo e vai para outro? Devido à diferença de temperatura. Devido à diferença de temperatura. De maneira que, ó, aqui, quando ele chega nessa situação, em que a temperatura do café e a temperatura da água são iguais, não há mais calor. Ou seja, não há mais transmissão de energia. Então, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico,
cessa o calor aqui, ó. O calor aqui, nesse caso. Aqui, ó, o calor não existe. Por quê? Porque calor é um processo de transmissão de energia devido à diferença de temperatura. Se não há diferença de temperatura, não há transmissão de energia, tampouco processo, tá? Então não há calor. Então lembre, quando vierem questões indagando a distinção entre esses conceitos, né? Temperatura é a agitação. Quanto mais agitado, ó, mais agitado, imagina numa festa, mais agitado, maior a temperatura. E o que é calor? Para existir calor, deve existir dois corpos, né? Ou o corpo e o ambiente. Mas vai haver um processo de transmissão de energia devido à diferença de temperatura. Vamos ver como é que isso é cobrado. Olha aí. A temperatura é uma grandeza física que mede o quê? Ela mede o quê? A agitação. Vamos ver se tem aqui. Ó, letra A. Mede o grau de agitação das moléculas. Perfeito. Mede calor? Não. Mede pressão? Não. Mede volume? Não. Mede densidade? Não. Então, a nossa resposta, de fato, aqui é a letra A. Beleza? Olha, a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Ou o grau de agitação molecular. Beleza. Olha essa outra aqui, ó. Calor é definido como a energia térmica que flui entre dois corpos. Beleza, lembra lá? Xícara de café, copo com água. Beleza, ó. Fluido mais quente, ou seja, do maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a quê? Ou seja, o que provoca o fluxo de energia? É isso que ele está perguntando. Calor é definido como a energia que flui entre dois corpos, entre corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a quê? A temperatura dos corpos serem iguais? Opa, serem iguais é equilíbrio. E se é equilíbrio, não existe calor. A temperatura dos corpos serem diferentes. Exatamente. Lembrem lá, só vai acontecer calor aqui, ó. O calor só acontece devido à aqui, ó, diferença de temperatura. Ou seja, quando a temperatura dos corpos são diferentes. Perfeito. Ocorre aos corpos estarem muito quentes? Não. Porque tem que ser um mais quente e um mais frio. Tá? Os dois muito quentes? Aqui, os dois muito frios? Não. Nenhuma das alternativas? Não. Então, a nossa resposta é a letra B. Beleza? Então, pessoal, perceba que nessa primeira parte da nossa aula, eu foquei basicamente nos conceitos, tá? Ou seja, termologia, estudo. Aqui, no caso, né? A termologia estuda a termometria e a calorimetria. Beleza. Termometria estuda o quê? Temperatura. Calorimetria estuda o quê? Calor. O que é temperatura? Agitação molecular. Pessoal, ó, isso aqui eu estou fazendo na porquice mesmo, porque esse é o intuito, entendeu? Você chegar assim, tá lá. Aqui é transferência de energia. Transferência de energia. Você chegou na lanchonete, o lanche está demorando, pega aqui uma caneta, pega aqui um papel e escreve. Ó, termologia, puxa uma seta. Termologia é termometria e calorimetria. Termometria é temperatura, calorimetria é calor. Temperatura é agitação e calor é processo de transmissão, transferência de energia. Simples assim, galera. Simples assim. Beleza? Então agora a gente vai ver uma outra coisa. Até agora a gente só fez a distinção entre calor e temperatura. Certo? E eu falei anteriormente lá no nosso experimento que existia lá uma xícara de café e água. Certo? Eu perguntei, quem é que tem maior temperatura? Café. E tem menor? A água. Beleza. Só que não é suficiente para nós, enquanto seres humanos, saber só quem é mais quente e quem é mais frio.
a gente precisa atribuir numericamente um valor para dizer, olha, está quente, mas está quente com determinada temperatura, com um valor definido. Então, as escalas termométricas, elas são escalas que servem para dizer, atribuir um número. Quantitativamente, ela nos demonstra esse nível de agitação das moléculas. Ela me dá um valor numérico para a temperatura ou energia de um corpo. Então, lembrando, escalas termométricas são formas como eu represento numericamente a agitação molecular dos corpos. Coloquei esse conceitozinho aqui, é só para nos nortear. Então, lembra, ó, isso aqui é uma representação de um determinado objeto, um corpo, matéria. Perceba que ele está oscilando como se estivesse conectado entre si? Pois é. Isso é uma agitação molecular. E eu preciso atribuir um número para isso. Bom, existem diversas formas de atribuir esse número, né? E aqui eu vou dizer os clássicos. Quais são os tipos de escala? Ou seja, quais são as formas mediante as quais eu posso atribuir esse valor? São as escalas termométricas. As clássicas, quais são? No Brasil, utilizamos o Celsius. Dito assim, graus Celsius. Na Inglaterra, utiliza-se o Kelvin. Né? Na física e química, na ciência, só o Kelvin. E, antigamente, utilizava-se o Fahrenheit, nos Estados Unidos. Que era representando assim, graus, F. Então, relembrando, o que são escalas termométricas? São escalas que nos indicam quantitativamente o nível de temperatura de um corpo. Lembrando que temperatura, lembrem disso, pessoal. Temperatura é análogo à agitação molecular. De quantas formas eu posso atribuir um número para isso? Utilizando diversas, e pessoal, existem diversas escalas no mundo todo, viu? As que a gente estuda em física são essas clássicas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Beleza? Bom, existem formas aqui que a gente vai... Existem formas, pessoal, de estudar isso aqui, convertendo uma coisa em outra. Mas não é o objetivo dessa aula aqui, certo? A gente só vai entender a diferença entre elas. Beleza? Então vamos para frente. Então existem três tipos clássicos. Existe a escala Celsius, a escala, vou colocar Fahrenheit aqui, Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit e o Lord Kelvin, que era o William Thomson, né? Kelvin. Aqui era o Anders Celsius, o nome do cara era Anders Celsius. Aqui era Daniel Gabriel e aqui era o Lord Kelvin. Cada um deles utilizou em determinado período uma forma de representar, de apresentar numericamente valores numéricos para a temperatura. Só que, quando a gente vai estudar escalas termométricas, a gente não pode inventar do nada. Então a gente precisa definir assim, a gente precisa pegar dois pontos comuns da natureza e criar nossa escala em cima disso. A gente escolhe os chamados pontos fixos, beleza? Pontos fixos. Ou seja, esses pontos eles vão existir, independentemente do que aconteça. Quais são? A água, em algum momento ela vai congelar, né? Esse aqui é o gelo. Em algum momento ela vai congelar e em algum momento ela vai evaporar. Isso aqui, ó, vapor. Isso aqui são chamados de ponto fixo da água. É um exemplo, beleza? A água aqui. Então, o Celsius, ele olhou para isso aqui e disse, olha, no Brasil, aqui a gente utiliza aqui no Brasil, né? O gelo, na minha escala, toda vez que eu estiver vendo o gelo e água ao mesmo tempo, eu coloco meu termômetro e o valor que aparecer ali, eu vou chamar de 0 graus Celsius. Ou seja, 0 graus Celsius é quando a água congela. E aí ele viu também o seguinte, olha, a água está evaporando, está fervendo aqui em cima. Aí ele pegou o termômetro dele e colocou. Onde parou, ele disse, olha, aqui vale 100. Aqui vale 100. 100 graus Celsius. E é assim que se cria uma escala termométrica. Você define esses dois pontos
e esses pontos fixos, como eu falei, te disse anteriormente, e você vai na sua escala e você atribui valores para isso. Então, o Anders Celsius olhou o gelo e disse, olha, o gelo vale 0 e o vapor vale 100, que é o que a gente utiliza. O Fahrenheit não. O Fahrenheit diz, rapaz, o meu não vai ser assim não. O meu vai ser assim, ó. Quando tiver gelo, tá aqui a água. A água e gelo. Eu vou pegar meu termômetro e colocar aqui, ó. O valor que aparecer não vai ser 0. Vai ser 32. 32 Fahrenheit. E depois, quando a água estiver fervendo ali e tal, chegando no vapor, eu não vai ser 100 não. Vai ser 212 graus Fahrenheit. Por quê? Porque ele quis, gente. Ele quis. Professor, então não pode. Não, é porque assim, cada um deles utilizou um experimento diferente. O André Celso utilizou água e gelo, o Daniel Gabriel utilizou a água, gelo e sal, vinagre, usou um monte de coisa. Mas assim, para que você entenda, o processo de construção é esse. E o Lord Kelvin foi o mais louco de todos. Ele disse assim, olha, quando a água tiver gelo, imagina que tem um balde com gelo. O Kelvin pegou o termômetro dele e colocou lá. No momento em que parou, né, o termômetro tinha aquele negocinho vermelho e tal, no momento que parou, ele disse, olha, aqui vale 273. Porque, novamente, por causa do experimento, requereu isso aqui. E quando a água estava fervendo, ele pegou o termômetro dele, colocou lá. Aí quando parou de se mexer, ele disse, olha, aqui vale 373 Kelvin. Então veja, o que diferencia de um para o outro são chamados os valores que estão associados aos pontos fixos. Lembrando que os pontos fixos, pessoal, é eles que mandam na coisa toda, entendeu? Quais são os pontos fixos que a gente está dando para analisar? Aqui, o gelo e o vapor d'água aqui, ó. Certo? O gelo e o vapor d'água. E aí eu estou explicando dessa forma, claro, não foi assim, pessoal. Eles não pegaram um balde e ficaram enfiando com ela, não. Foi assim. Cada um deles teve um experimento. O Lord Kelvin utilizou uma ferramenta matemática para isso. Só que assim, eu quero que você entenda. Imagine agora que você tem um determinado balde. Um balde, e nesse balde tem gelo, água e gelo. Aqui, imagina que aqui tem um balde. Nesse balde tem água e gelo. Ó, tem água e gelo. Se você pegasse o termômetro Celsius e colocasse aqui, iria ser 0 graus Celsius. Se você pegasse o Fahrenheit, não ia ser 0, ia ser 32. E se você pegasse o termômetro do Lord Kelvin, ia ser 273. Só que todos eles são iguais. Ou seja, representam o mesmo fenômeno que acontece no ponto fixo. É isso que eu quero que você entenda. O fenômeno acontece. As formas como eu represento ela, o gelo, seja na escala Celsius, seja na Fahrenheit, ou seja na Kelvin, não importa, porque o fenômeno não muda. O que muda é só o valor numérico, certo? Então, pode ser 0, pode ser 32 e pode ser 273. No Brasil, a gente utiliza isso aqui. Na Inglaterra, a gente utiliza isso aqui. Isso aqui, antigamente, nos Estados Unidos, a gente utilizava o Fahrenheit. Então, veja, bem tranquilo essa parte, bem de boas. Existem formas, pessoal, que convertermos Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Celsius. Mas esse não é o objetivo da aula, desta aula especificamente. Eu quero que vocês entendam o que é uma escala termômetro, certo? É uma forma de medir a temperatura. Perfeito. Quais são as mais conhecidas? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. O que é que muda delas? Muda os pontos fixos. Então, se você pegar um determinado fenômeno, a água fervendo, ponto de ebulição, na escala Celsius é 100. Mas na Fahrenheit é 212 e na Kelvin é 373. Não importa. Representam o mesmo fenômeno, logo serão representados pelo mesmo número. Então, pelo mesmo fenômeno, perdão, mas não pelo mesmo número, certo? Cada escala tem a sua representação. E existem formas de converter de um para o outro. Se eu escolhesse, por exemplo, aqui 30 graus Celsius, aqui quanto é que seria? E aqui quanto é que seria?
existem formas de fazer isso. Só que não é o objetivo da nossa aula de hoje. Beleza? Então, pessoal, a gente vai encerrar. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. E a gente continua lá no PDF, que vocês vão ler, e também na resolução de algumas questões. Beleza? Então, fiquem com Deus, descansem, até a próxima e tchau.